Há 23 anos a artesanar. É assim que António Adalta, de 50, explica a primeira e única profissão que teve. E tudo começou quando era ainda estudante de engenharia em Coimbra e viu, por acaso, uns postais com os mosaicos das ruínas de Conímbriga. Como dominava a técnica dos bordados, lembrou-se de fazer quadros a ponto de arraiolos. Para trás ficou a engenharia e António começou a participar em feiras e exposições de artesanato, dando a conhecer o trabalho dele de norte a sul do país. E como o saber não ocupa lugar, António regressou recentemente aos bancos da escola. Com mais de 100 quadros feitos dedicados ao mundo romano, o sorriso de António não engana. Mais do que uma profissão, o artesanato é para ele uma filosofia de vida que o faz acordar sempre com vontade de trabalhar. Olá, António! Bem-vindo! Já o atrapalhei, estava aí ali tão entretido já a fazer o seu quadro, porque o seu bordado é diferente, não é? É único, é só seu. O António é esperto, claro, fez disto vida e tem um bordado diferente, mas o ponto é qual? Quer dizer, o bordado é o mesmo, é o ponto de arraiolos. Sim. Os materiais é que são mais pequenos. Uso linha em vez de lã e quadrilha em vez de serapilheira. Então, em vez de fazer tapeçarias grandes, normais, faço bordados com um quarto do tamanho, que depois ficam colocados entre vidro e Aliás, nós molduras. temos aqui exemplares maravilhosos do seu trabalho, parabéns por isso, António. E então podem ser exibidos numa parede, porque hoje em dia também as casas são cada vez mais pequenas e em vez de um tapetão temos um quadro que se enquadra melhor na decoração de uma casa. Mas foi pelos tapetes que o António começou, não foi? Sim, quando era jovem, a minha mãe fazia tapetes na altura e nós, eu e os meus irmãos... Quantos são? Mais 2 irmãos. Sim. Tudo homens, lá em casa. É verdade. Trabalhávamos nas férias para ganhar um dinheirito. Mas a mãe fazia os tapetes mesmo por negócio ou não? Era também Sim, também era por negócio, porque a minha mãe era doméstica e então aproveitava. Para arranjar também mais algum, lá fazia os tapetes. Um pé de meia, é verdade. Depois, o meu irmão mais velho é que teve, na juventude, teve essa ideia de fazer a modificação para os materiais. Então, mas vocês achavam graça a fazer os tapetes de arraiolos naquela altura? Ganhava-se um dinheirito. E isso é que interessava. Não era nem mais, naquela Não é? altura era o importante. Mas não achavam que aquilo, pá, isso é coisa de mulher, agora vão-me pôr aqui a fazer tapetes de arraiolos? Nunca teve esse sentimento? Não. Nunca tive nenhum problema com isso. E assim é que é, não é? Obrigado. E por isso todos os irmãos fizeram, mas só o António é que seguiu. Sim, porque depois eu, entretanto, fui para Coimbra, como eu disse na peça, estudar Engenharia Eletrotécnica, e as coisas não me estavam a correr bem, e então eu agarrei-me a isto com a ideia de quando os exames viessem, eu atirava-me aos exames. Só que os exames, entretanto, passaram e eu nem dei por eles. Ou seja, as coisas não corriam bem porque o António não achava muita graça à escola. Também, em parte, também. Eu costumo dizer que saí de Coimbra com um canudo em artesanato. O que já não é nada mau, Pois. não é? Pronto, então o curso à parte, viu logo que aquilo não era para ser a sua vida, não é? Verdade. Começa a investir na arte mesmo, a pensar já em vender, a pensar em fazer disso vida. Sim, a partir do momento em que me dediquei aos mosaicos de Conímbriga, foi já com a ideia de fazer disto minha profissão. E então tive 3 anos em que fiz os protótipos e os riscos. Porque, como vê, nós temos os mosaicos de Conímbriga, depois a partir daí é que tenho que fazer os riscos, foi a parte mais difícil, depois registrei os riscos para não haver cópias e agora faço a manufatura. Então mas vamos lá perceber isso tudo. Sabe que quando se fala em Conímbriga eu acho muita graça porque é talvez das viagens de escola da que eu me lembro mais. Foi uma vez que fomos a Conímbriga e eu não sei se as escolas agora vão muito a Conímbriga. Ainda continuam a ir. Pronto, mas nós vamos lá, vemos aquilo e não tivemos o olhar que teve o António. Portanto, o António chegou lá e olhou para os mosaicos e percebeu, foi pela observação que percebeu os desenhos. Foi automaticamente, e é curioso, há um episódio curioso que eu estava em cima de um mosaico a tirar uns pormenores e entretanto passam 2 senhoras e vira-se uma para a outra. Olha, isto parece mesmo um tapete de arraiolos. Quer dizer, eu consegui fazer o ovo de Colombo, consegui fazer a ligação. As senhoras falaram nisso, mas continuaram e pronto. E a minha ligação foi o ovo de Colombo. Portanto, olhar para aquilo, não é? E transformar depois nesses trabalhos. Só que o António, para que ninguém tivesse a mesma esperteza, não é? Registou tudo e mais alguma coisa. São todos registados, que é para não aproveitarem o meu trabalho.
Porque como eu Se a disse... ideia tinha sido sua, Ora, não é? nem mais. Se foram 3 anos só para fazer 16 protótipos e 16 riscos. Então, porque, pronto, não sei se tirou fotografias, tudo e mais alguma coisa. E depois é chegar a casa e fazer o quê? Passar para o papel os desenhos? Sim. E construir o desenho do mosaico num papel. Isso chama-se o risco do ponto de arraiolos. É por isso que alguns de vocês dizem serem riscadores. Pois. É por aí. Depois é que se passa a manufatura. Portanto, passa para o papel, depois do papel passa para... Como é que se chama esse tecido? Quadrilé. Quadrilé. As senhoras conheciam o quadrilé? Pois, claro. Dizem logo sim, todas a acenar, claro que conhecem. Portanto, depois passa-se o desenho para o quadrilé. É à vista. À vista? Sim. Eu tenho aqui só uns riscos que é para me orientar. Depois vou contando os pontos que estão no risco e vou fazendo os pontos que estão aqui. Depois vou construindo o bordado. Posso pegar no seu trabalho, António? Sabe porquê? Vou tentar apanhá-lo. Então. Porque eu sempre ouvi dizer que é atrás que se vê o bom bordador ou não. É verdade. E reparem lá, minhas senhoras, vocês que vão todas olhar, não tem aqui um pontinho que falhe. Está perfeito. Quase que podia o quadro ser também do avesso. Exposto. Ficava lindíssimo, não é? Mas eu sempre ouvi dizer essas histórias também, que é atrás que se vê. Então, mas quantas horas passa a fazer isto? É melhor falarmos em tempos de meses. Em termos de meses. Este bordado demora 1 mês e meio a fazer. 1 mês e meio? Este bordado tem 65 mil pontos. Está a brincar? Estou a falar a sério. Até ainda não deu o nó. São Não é pontos sem tanto nó. ponto. São pontos, mas é assim, acorda, não é? Manhã. Começa-se logo a dedicar aos bordados? Primeiro, quando o tempo ajuda, vou dar uma voltinha de bicicleta. Sim. E depois é que Para desanuviar um bocadinho. Verdade. E depois são 4 horas de manhã de trabalho e mais 4 horas à tarde de trabalho. Até quanto é que pode custar? Porque assim, já deu para perceber que é 1 mês inteiro ou mais de trabalho, não é? Quanto é que pode custar um quadro destes, por exemplo? Esta peça, com 1 mês e meio, custa 1.100 euros. Mas este valor tem que ser compreendido como um valor bruto. Porque eu tenho que descontar a Segurança Social, tenho que descontar o IRS, tenho que descontar os... Não, estamos a falar de 1 mês e meio de trabalho. Pois. Não é? Os Diário, materiais... de dedicação diária e de uma coisa que não existe em mais lado nenhum, que só o António é que faz, não é? Sou o único a fazer, sim. É um trabalho exclusivo. E estamos a falar de arte. Aliás, estamos a falar de artesanato que não é para entreter. Ora, Há um texto seu até sobre o assunto, porque nós temos todos a ideia, e as senhoras certamente, que quando fazem estas coisas lá em casa é para se entreterem um bocadinho, estão a ver as novelas e tal, e lá vão elas dando os pontinhos, fazem umas coisas para as filhas, para as netas, para terem no enxoval. Neste caso estamos a falar de arte para vender, para ser apreciada, não é? Por todos. É uma profissão como outra qualquer, são os tais 8 horas por dia, que no fim produzem estas peças de artesanato. Mesmo. E em nenhum momento se arrependeu, António? Não, nestes 23 anos estou muito contente com a opção que tive. E o António vive ainda em casa dos pais, não é? Neste momento tive que regressar, é verdade. Já tinha saído? Mais ou menos. Mas os tempos estão difíceis para toda a gente, não é? E pronto, tive que regressar ao ninho. Mas se calhar a mãe até achou alguma graça, ou não? Sim, gosta de ter lá em casa. E vamos ver agora o futuro, vamos todos fazer força para que o futuro seja melhor. E acha que há cada vez mais pessoas a dedicarem-se à arte? Porque houve aí uns tempos que ninguém ligava nada aos bordados, nem ao crochê. E eu vejo cada vez mais gente nova, não é? Algumas até desempregadas, que se dedicaram outra vez ao crochê e aos bordados, não é? Há um certo regresso a estes lavores, digamos assim. Sabe que eu estou a olhar aqui para o ponto e está-me a apetecer fazer isto. Explica-me como é que isto se faz. Isso é fácil. Neste caso é um ponto para a frente, outro para trás. Um ponto para a frente, outro para trás. É fácil. Esta parte. Agora as outras partes são mais difíceis. Então explique-me lá, vá. Aqui é o ponto de cruz, era o mais fácil de fazer, eu esse conseguia. Agora o de arraiolos nunca experimentei. Espera aí, eu posso-me chegar? Não posso? Vou chegar aqui para junto do António. Para já ainda me vou dedicar aos tapetes quando acabar a televisão. Com licença. Para já temos que virar assim, porque a parte da barra tem que ser construída nesta posição. E a parte do corpo tem que ser noutra posição. Se eu fizer isto mal, eu vou estragar o trabalho, pois não? Pronto. Então, pega na agulha Sim. E vai meter um ponto à frente. Puxa tudo até ao fim. Sim. Mete um ponto à frente. À frente o quê? Para o mesmo sítio? Não, para a frente, ali. Para aqui? Sim, aqui? Não, um bocadinho mais à frente. Aqui? Sim, um buraquinho à frente. Okay. E vai para baixo? E vai para baixo, um ponto. Sim. Agora
Puxa outra vez. Puxa outra vez, é um ponto atrás agora. Um ponto atrás para cima. Isso mesmo. Sim. Mas isto é quase ponto cruz, então onde é que está aqui a diferença? A diferença é que há uma ligação entre dois pontos cruz. Os pontos cruz são independentes. Porque isto está traçado. Tem um. Agora é outra vez o ponto à frente. Ora, nem mais. Parece que já arranjei aqui uma empregada. Pode, quando quiser, está à vontade. Pode ser possível para aliviar o stress? Mas pode ser. Pode fazer em casa por gosto. Como amador, é relaxante. Por acaso é. É isso que o António sente, que é quando está a fazer isto, apesar de ser o seu trabalho, é tão. Alivia tanto o stress e é tão. Há paz a fazer isto, sim, não é? De certa maneira é verdade. Até conhece outros homens a fazer a mesma coisa ou não? Não, eu acho que sou o único que tem assim um projeto mais original e mais exclusivo. Acho que sou a única pessoa a fazer bordados em Portugal. Portanto, não há assim mais ninguém. É assim, com exclusividade e originalidade, não tenho ideia. Mas há depois homens que lhe dão valor e que dizem, porque as senhoras devem olhar para isto e dizer, ai, que lindo trabalho, António. Mas os homens também reconhecem este seu valor. O bom gosto é para os dois sexos, nem mais. E normalmente quem compra são casais. É mais o casal que compra do que propriamente o homem ou a mulher. Claro, porque isto é de família. Mas eu estava ali a olhar para os seus quadros e todos eles têm uma placa. O que é que quer dizer a placa? A placa é o nome do quadro. Como disse, tive que os registar, então tive que batizar cada um. Cada um tem o seu nome e o nome do artesão, que sou eu. São os dois nomes. E normalmente, porque registrou quantos desenhos? Eu registrei 20, tenho 20 desenhos registrados. 20 desenhos registados. E depois as pessoas escolhem qual é o desenho, dá para fazer variações ou não? Não. Isto tem que ser fidedigno. Os mosaicos de Conímbriga. É esta dimensão que tenho, é este desenho que tenho. E as pessoas escolhem aquele que quem quer comprar assim, quem não gosta assim, não compra. Ora, nem mais. É mesmo isso. É né? Porque é desta forma que gosta de apresentar o seu trabalho. Mas o António vai, de vez em quando, também experimentando coisas novas para tentar divulgar o trabalho. Entrou outra vez na universidade e tudo, não foi? É verdade. Eu, há 4 anos atrás, entrei no Instituto Superior de Tecnologia de Viseu no curso de Marketing. E porquê? Porque achei que era importante aprender marketing para poder divulgar os meus trabalhos. Portanto, assim, vou lá ter umas luzes e tal, de como é que se consegue divulgar isto da melhor maneira, chegar às pessoas, para depois aplicá-lo ao meu trabalho. Porque o artesão tem que fazer tudo. Antigamente tinha que, desde lamber o selo até fazer o trabalho, tinha que fazer tudo. Agora, em vez de lamber o selo, tem que fazer o site, tem que fazer o blog, tem que fazer o Facebook, tem que fazer essas coisas todas. E porque depois senão fica de tem fora, que comunicar. não é? Senão não existe. Até correu bem o curso. O curso não foi para ir até ao fim. Há uma categoria que é disciplinas escolhidas e eu escolhi aquelas disciplinas que me interessavam. A ideia não era ser licenciado. Não. A ideia era só lá ouvir as coisas que lhe interessavam. Não é mais porque as matemáticas e as álgebras isto já não me interessava. Agora, marketing de consumidor e economia, essas era a parte que me interessava. Por acaso, essa é uma boa ideia. Eu, se calhar, também conseguia fazer umas disciplinas novas e tal. É de aproveitar. Para acrescentar alguma coisa. E sentiu que foi útil esse curso? Tive muito. Fiz o meu site, não sei se posso referir. Pode referir tudo. Que é www.adauta.eu. É porque o António tem um nome curioso, um apelido curioso. Adauta. A origem do apelido? Vem da família. Consta na família que foi um engenheiro dinamarquês que veio trabalhar em Setúbal depois do terremoto de Setúbal, que veio orientar a reconstrução de Setúbal. Portanto, era um engenheiro Adauta. Era um engenheiro Adauta. Depois viu... Esse é o meu ex-avô. Depois viu... Ex-avô é quantos avôs acima? 6 vezes. E então viu uma portuguesa, gostou da portuguesa e ficou cá. E vem aí os adautas por aí. O António tem então o seu site, onde nós podemos ir consultar o seu trabalho, e vai a feiras, vai às vezes experimentar o seu trabalho nessas exposições que existem no país. Por acaso o país eu acho que tem muitas exposições, não tem? Estas exposições normalmente sou eu que as organizo. Contacto com galerias e faço exposições minhas próprias.
E depois também vou, como disse, vou às feiras de artesanato, porque ainda continua a ser a parte mais importante da venda do artesanato. São É as na feiras de própria feira, artesanato. não é? Já sabe que pode lá ir e já percebeu que isto é feito com afinco, que isto é feito com paixão, que foi esta a vida que o António escolheu para si. É um artista, merece o nosso aplauso e eu com isto tudo já lhe tirei para aí 2 ou 3 horas de trabalho. Portanto, pode continuar, António. Não estraguei! Não estraguei! A linha está bonita! Muito obrigada e uma boa viagem. Tive muito gosto. Obrigada, Até gosto uma foi próxima nosso. oportunidade. Parabéns, António. Muito obrigada. Obrigado.